Quando contar ao filho que ele foi adotado? Existe o melhor momento? E aqueles que preferem não dizer nada? Qual é o melhor caminho? Hoje tem uma palestra sobre esse assunto na ONG Pontes de Amor. É sobre isso a nossa conversa agora com a presidente da ONG, a Sara Vargas, que está aqui comigo. E você pode participar, porque eu sei que é uma angústia comum, né, Sara? É verdade. Né? É verdade. Então, você pode participar com a gente pelo 99897 1000. Obrigada por ter vindo, viu, Sara? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e conversando sobre esse assunto tão importante, Exatamente, né, Mônica? Porque é uma angústia mesmo para os pais, não é? É Pra verdade. maioria. Você sabe que eu estava vindo para cá dirigindo e estava pensando, né? Quais são os segredos que a gente tem na nossa vida? Por que a gente guarda segredos? E eu vinha pensando justamente nisso. A gente tem segredos quando a gente quer fazer uma surpresa e aí a motivação é muito boa, porque eu quero fazer uma festa de aniversário surpresa, por exemplo. E eu guardo um segredo temporário, por um curto espaço de tempo, né? Sim. Mas quais são os segredos que a gente leva ao longo da vida? Geralmente são coisas de que a gente se envergonha ou que a gente não está conseguindo lidar com aquilo. A gente não guarda segredos de coisas boas. Coisas boas a gente quer mostrar, a gente quer revelar. Então, por isso, eu começo esse nosso bate-papo perguntando, né, por que a gente precisa guardar segredos na adoção? A gente precisa guardar segredos, né, a respeito da constituição dessa filiação? Eu realmente creio que não. Porque a adoção é algo tão precioso, tão nobre, né? É um caminho tão lindo de você gerar um filho, porque você gera esse filho no seu coração. Então, esse segredo, ele não deve ser revelado. E desde sempre, né? Quando nós temos filhos biológicos, né? É comum a gente ir conversando com eles desde quando eles são bebezinhos, a respeito do dia que eles chegaram, de como eles chegaram, da alegria que isso trouxe pra gente. Da escolha do nome. Da escolha do nome, né? Dos sustos que a gente levou durante esse processo, né? A gente vai contando isso tudo pra criança. E que dia que você escolhe para contar? Então, sempre, desde sempre, né? No caso, né, de um filho do coração, não vou falar adotivo, vou falar filho do coração, posso? Claro. Do filho do coração. Existe aquele, você falou que é desde sempre, mas existe um momento ideal para chamar, para conversar, para ter essa conversa boa, sabe, para inundar ainda mais de amor, por exemplo, existe uma idade? Não, como é que é? Mônica, eu acho que muito mais do que a idade, se a gente vai lidando com aquilo de forma natural, a criança mesmo ela vai trazendo perguntas, né? Existem livrinhos infantis que ajudam muito nesse processo. Tem um livrinho que eu gosto muito, ele se chama Só Faltava Você, né? E ele conta, ele nos ajuda a contar sobre a filiação adotiva, né? Então, eu acredito que a própria criança, ela vai perguntando, ela vai puxando mais sobre essa história, né? E isso vai acontecendo naturalmente. Agora, é claro, existem famílias que podem estar nos assistindo e que falam, mas eu já tenho meu filho, ele já está maiorzinho, ele já entende, e eu ainda não contei, né? E aí, é claro, você precisa saber direitinho como que você vai contar. Às vezes até contar com o apoio de um profissional. A Pontes de Amor está aí para te ajudar, você pode nos procurar, né? Tem vários psicólogos que podem te ajudar, te orientar, mas o importante é que a verdade seja trazida, mesmo porque mais cedo ou mais tarde ela vai vir. Não existe segredo que a gente consiga segurar por muito tempo. A gente fala que os segredos, eles gritam, os segredos familiares, eles gritam, né? Às vezes você está assistindo um programa de televisão, nisso vem um programa, um filme, uma propaganda que fala de adoção. Se existe um segredo naquela área, é normal, você vai mudar de canal, você vai tentar desviar a atenção do seu filho, e ele vai perceber. Mais cedo ou mais tarde, vai vir alguém que vai contar. Alguém da família, um vizinho, um amigo, vai contar. E se essa revelação chegar através de outra pessoa, o seu filho vai se sentir traído. Porque toda a relação, mais importante que a relação de filiação, a relação com o meu pai, com a minha mãe, ela foi construída em cima de uma mentira, né? Então, vamos puxar o tapete dele e isso vai ser difícil. E vocês não precisam passar por isso. Qual que é o maior medo? Eu fico me perguntando isso. Qual que é o maior medo? É o medo da rejeição, da revolta? Passa por aí? Passa, Sara? com certeza. Isso é muito, muito complexo, né? Mas com certeza eu acredito que um dos maiores medos é o medo da rejeição, né? Então, como que ele vai lidar com essa ideia de ter uma outra mãe, né? De ter uma mãe biológica, uma mãe de barriga? Ele vai querer conhecer, não vai? Então, nós adultos temos que nos fortalecer para sabermos lidar com isso, porque muitas vezes nós temos medo da rejeição. E, né, nós temos medo dele achar que ele tem uma filiação de segunda categoria, e isso não é verdade. Adoção não é uma filiação de segunda categoria, né?
muitos medos também giram em torno de como essa criança vai lidar com esse abandono lá atrás, né? Mas aí tem todo o suporte dessa própria família adotiva, né, de trazer, olha, você é tão precioso, né? Você é tão amado, né? Tão amado, foi tão desejado, né? Então, tem muitas questões e é claro que às vezes a gente precisa de apoio profissional e é importante a gente ter... Buscar, né? Exatamente, da gente usufruir disso. Pegar na mão dessas pessoas. A Sara continua com a gente aqui porque a gente tem um exemplo de uma mãe que adotou o filho do coração, né? E que contou para ele. Quem está com essa mãe agora e vai conversar conosco é a Vasti Lauers. Oi, Vasti, bom dia. Bom dia! Pois é, eu fiquei com a parte boa, a parte de conhecer a história, adoro. Estou aqui com a Cláudia, ela vai contar pra gente como é que foi esse processo. Ela tem um filho que hoje tem 11 anos, né, Cláudia? E ela adotou ele quando ele tinha 2 anos. Como é que foi esse processo, essa decisão de adotar uma criança? Olha, realmente assim, foi um desejo no coração. Tá? Eu não tinha esse desejo inicial antes e após muita oração, eu queria muito ter meu filho, né? E aí teve um dia que eu simplesmente, assim, começou a brotar aquele desejo, aquela vontade e aí a gente deu entrada no processo, né? No fórum e conhecemos o Paulo Neto junto de outras crianças, mas assim, foi aquele amor à primeira vista, que a gente tinha certeza que era ele mesmo. Ele chegou pra gente com 2 meses. Com 2 meses? 2 meses. Um bebezinho. É filho único? Filho único. Filho único. E então me conta, eu quero saber mais detalhes, você contou muito rápido aí. Você chegou lá para conheceu várias crianças, faz parte do processo, você conhecer várias crianças para procurar uma identificação, é assim? No caso, na época foi assim, na época o sistema de adoção era bem diferente, não era a nível nacional, como no cadastro nacional como tem hoje, né? Então, assim, era bem diferente, mas aí nós chegamos lá, a gente fez uma visita numa instituição e tinham várias crianças. E aí a gente tinha pedido muito a Deus que não fosse uma escolha nossa, mas a gente sabia que Deus tinha aquele filho pra gente. E realmente foi ele, foi assim, aquele olhar à primeira vista, foi a primeira criança que a gente pegou, foi a primeira criança que a gente abraçou e a gente não teve dúvida disso. Foi uma escolha mútua, vocês escolheram e ele também deu essa resposta? Com certeza, acho que muito mais ele do que a gente. E aí levaram para casa, né, que é o que a gente mais deseja, eu comento que quando um filho nasce, né, de qualquer forma que seja, tudo que a gente quer é levar esse filho para casa. Levou para casa, começou esse período de adaptação, tudo muito gostoso, tudo muito bom. Quando é que você sentiu a necessidade de contar para ele que ele era adotivo? Desde quando ele chegou, a gente já pensava em contar, a gente não sabia como e quando, né? Falei, vamos deixar as coisas acontecerem. E a partir do momento que ele era bebê ainda, mas que ele já tinha discernimento de algumas coisas, a gente começava a inserir. Sempre quando vinha um assunto de filiação, de onde eu vim, a gente começou a inserir isso na vida dele. E teve algumas situações a partir dos 4 anos, dos 4 aos 6 anos, que ele estudava numa escolinha, e eles tinham esse tipo de trabalho, né? Faziam trabalhos de família, como que é minha família, de onde eu vim, como eu nasci. Então a gente aproveitava também esses momentos para inserir mais isso na vida dele. E teve um momento assim muito importante para ele. Ele já estava com 8 anos na época, a gente tinha mudado ele de escola, ele estava numa escola nova, com coleguinhas novos, professores novos, e então ele chegou um dia para o professor, eles estavam tendo um tempo mais descontraído na sala de aula, e ele chegou para o professor e falou, tio, eu preciso contar uma coisa muito importante da minha vida para vocês. Aí o tio falou, o que é? Eu preciso contar a minha história. Aí eles sentaram no círculo, no chão, os coleguinhas e o tio, e ele contou a história dele para todos ali. E foi um tempo de muito choro, sabe? Os coleguinhas se emocionaram muito, o professor se emocionou muito, tanto que ele tinha uma identificação muito grande com esse professor. E assim, eu acredito que ali, para ele, foi uma questão de aceitação muito grande, porque ele viu realmente que com aquela história, ele contando a verdade sobre a história dele, ele foi aceito pelos colegas dele. E eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo um tempo depois,
assim, dias depois, né, através de mães dos coleguinhas dele, que estava todo mundo sensibilizado com a história. Olha a curiosidade de jornalista, mas você chegou a saber quais foram as palavras, como que ele contou essa história dele? Ele, assim, ele não é aquela criança de falar muito, né? Ele, assim, ele começa a falar, mas logo ele muda de assunto, ele não gosta de entrar em detalhes. Mas ele falou que não, que ele era um filho por adoção, que ele era muito amado pela família dele, mas que ele nasceu da barriga de uma outra mulher, mas que eu queria muito ser mãe e o pai dele queria muito ser pai, então Deus deu ele pra gente. Foi mais ou menos isso, eu não lembro direitinho com detalhes. Que lindo, então ele contou como vocês se encontraram, né? Um encontro de almas, né, Mônica? Ai, sem dúvida nenhuma, viu, Vaxi? Sem dúvida nenhuma, a gente está aqui emocionada com essa história, sabe? Cláudia, obrigada por compartilhar essa história tão linda e tão emocionante, viu? Eu te confesso que eu tô aqui bem tocada. Obrigada, viu, Cláudia? Quero te abraçar depois. Vastinho, um beijo para você. Beijo. Sara, que linda essa história. Linda demais. Ela me lembrou de uma história que eu vivi com a minha filha. É? Uma das minhas filhas, ela também tinha... Ela estava com o quê? De 5 para 6. E na escola eles iam trabalhar a questão, o material curricular trazia a questão da origem da criança, né? Então a professora ia pedir para que eles trouxessem foto das mães grávidas, da certidão de nascimento e tal. E quando ela chegou, ainda não tinha saído da instituição do poder familiar, então demorou um pouco para a gente ter a certidão dela no nosso nome, né? Então eu ainda tinha certidão antiga. E a professora veio conversar comigo e com o Rodrigo, perguntando de como que ela ia fazer com isso, porque estava lá no livro, ela tinha que trazer e tal. A gente falou, não, normal. Deixa ela escolher como que ela vai querer fazer o cartaz dela, se ela vai querer desenhar, se ela vai querer pegar foto de revista, como que ela vai querer trazer esse passado dela, né? E eu só vou te pedir para fazer uma certidão, né? Já com o nome dela, com o nosso nome, porque senão isso ia ficar ruim para ela e tal, né? Tá bom. E aí, quando chegou no dia deles apresentarem os trabalhos, todo mundo grudou os cartazes na parede da sala. E ela não tinha fotos de mim grávida, né? Então, ela colocou fotos a partir do momento em que ela chegou, né? Que ela nasceu na nossa história, eu falo assim. E ela já chegou com quase 4 aninhos. E aí os coleguinhas perguntaram, ué, Jéssica, mas você não nasceu da barriga da sua mãe? E ela falou, não. Na maior firmeza, ela falou, não, eu não nasci na barriga da minha mãe, eu nasci do coração da minha mãe, por isso que ela é minha mãe. E você também, você só é filho da sua mãe porque você nasceu do coração dela, senão você não ia ser filho dela. Ai, são as lições, né? E todo mundo, a professora veio me contar isso assim, com as lágrimas correndo. Então a gente fica muito feliz e a gente vê que quando a família lida com a adoção como algo precioso, como algo de valor, né? Essa criança, ela vai ter essa segurança, ela não vai ter crises de preconceitos com a adoção nem nada disso. Nenhuma dúvida, não. Né? Olha, tem algumas perguntas aqui, Sara. Eu tenho uma pergunta de uma pessoa que preferiu não se identificar. Ela disse que é adotada, mora perto da família biológica, mas não fala com nenhum deles. Ela descobriu a verdade, depois que descobriu a verdade, ela não fala com eles. Ela tem 43 anos, cruza com a mãe biológica sempre na rua. Está angustiada. Qual que seria o seu conselho, digamos assim, para ela? A impressão que eu tenho, né, por essas poucas linhas aí que ela escreveu, é que existe algo mal resolvido, né, Mônica? E a mágoa, ela nunca vai acrescer algo de bom na vida da gente. Então, também, se você é daqui de Uberlândia, ou mesmo se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail ou por telefone, a gente se coloca à disposição para conversar um pouquinho mais, mas me parece que você precisa acertar alguma coisa com a sua família biológica. Se você tem essa oportunidade, eu não estou nem dizendo de conviver diariamente com eles, mas de, às vezes, né, tá liberando perdão, não sei, alguma coisa nesse sentido. Porque fica pesado, né? Fica pesado. É uma história pesada. Isso vai fazer mal para você, né? Olha, a Jaqueline está aqui com a gente, né? E a Luciana também, a prima dela que fez uma cirurgia, assistindo aqui o nosso bate-papo. Ela disse que na opinião dela é contar aos poucos para depois não dar problema na frente. Conta de uma vez ou conta aos poucos? É como eu falo, se você recebeu essa criança bebê e se isso vai sempre fazendo parte do seu dia a dia, isso vai estar lá, entende? É como eu falei, como a Cláudia mesmo trouxe, que chegou um dia, né, em que ele resolveu falar dessa história, né? Ele tinha 4 aninhos e resolveu falar dessa história. Então vai haver um momento em que a criança vai querer realmente conversar mais seriamente a respeito disso. Existe um livro muito bom que eu recomendo. Ele tem um nome longo, 20 coisas que todo filho adotivo gostaria que todo filho adotado gostaria que seus pais adotivos soubessem. Esse é o nome do livro. Ele é escrito por uma filha por adoção, ela é mãe por adoção.
Ela é profissional, se não me engano, ela é psicóloga. E ela escreveu esse livro muito bom, muito prático. E toda a família adotiva deveria ler esse livro. Eu repito que existem livros infantis que nos ajudam a ir contando essa história, né? Então, ir contando aos poucos ou de uma vez. Bom, se sua criança já é maior, você vai ter que ter um papo com ela. Né? E aí não existe pouco ou de uma vez, a história está lá, venha contando essa história. As pessoas ficam muito em dúvida sobre ao que trazer no que diz respeito ao passado da criança, que realmente ele é trágico. E aí sim, aí eu digo que vai ser aos poucos, no sentido de que você vai ter que ir de acordo com a maturidade da criança, de acordo com a linguagem da criança. E, por favor, não monstrifique essa família que entregou o seu filho ou que teve o seu filho retirado dela. A família biológica, ela é parte da construção do seu filho, né? E se a gente monstrifica essa família, essa criança, esse adolescente vai crescer achando que existe uma parte dele que é ruim, que é uma parte dela que é má. E não é isso, né? Não é assim. Eu tenho aqui a Marilda, ela disse que tem um caso na família que quando a adolescente soube que era adotiva, a situação ficou pior. Nesse caso, é procurar ajuda mesmo? Sim. E veja bem, demorou muito a contar. Né? Já era um adolescente, então provavelmente veio toda essa questão, puxa, por que me enganaram até aqui? Por que não falaram a verdade, né, desde o começo? Então, quando a gente demora para contar, vai ser mais difícil, né? Então, realmente, precisa de ajuda, precisa de apoio psicológico, e esse apoio não é só para o filho, no meu entender. A família precisa, esse sistema precisa desse apoio. Né? Tanto os pais, até ali mesmo os avós, todo mundo precisa desse suporte. Sara, já aproveitando que você está aqui com a gente, como é que tá para adotar? Então, está demorando muito? Mônica, eu me lembro que assim, passava-se por esse perrengue, vamos dizer. Então, aqui em Uberlândia, o processo de habilitação para adoção está bem mais rápido do que ele era há uns anos atrás. Existe um esforço de toda essa rede. Nós temos um juiz que é muito célere e que é vocacionado, que é apaixonado por isso, que entende a importância da família na vida da criança. Então, um processo de habilitação para adoção, ele não está demorando, geralmente ele não chega a um ano, a menos que haja alguma pendência lá no estudo psicossocial, mas geralmente 6 a 8 meses esse processo já está saindo. Quanto à questão da criança, aí a gente entra naquela questão, né? Vai depender um pouquinho do perfil que essa família deseja. Se é um bebê, vai ter que esperar mais um pouquinho, porque a maioria da situação jurídica das crianças se resolve quando a criança já é um pouquinho maior. Mas até essa questão, a conscientização das mães que querem entregar seus filhos, ela tem sido maior. A gente tem conversado mais sobre isso, né? Aqui mesmo a gente já falou sobre esse assunto. Sim. E quando essa mãe, que não tem condições de criar o seu filho, ela entrega, né, a vara da infância e da juventude, já recém-nascido, rapidamente isso se resolve e essa criança é encaminhada. Então, a gente tem visto, sim, que os processos estão mais rápidos, né? E a procura também está maior. Então, aqui em Uberlândia, a gente tem visto os índices de adoção, eles têm aumentado, assim, absurdamente. Isso é algo muito bom, né? No primeiro ano que a gente estava com a Ponte de Amor, foram 8 adoções, no segundo, se não me engano, foram 14 ou 15, depois 26, e de 2016 eu ainda não tive esse número, até solicitei lá na Vara da Infância. E isso são só adoções que são concretizadas aqui em Uberlândia, mas tem muitas adoções de famílias de Uberlândia que são concretizadas em outras cidades, e aí a gente não tem como ter essa estatística, mas a coisa tem aumentado, tem sido mais rápida. Eu também. Fico feliz, porque, sabe, são famílias que se formam, é o amor que se multiplica, é verdade. Né? E essa relação pai, mãe, filho, avó, tudo são bom. Lindas histórias de amor. Né? São lindas histórias de amor. Não, essa da Cláudia eu fiquei emocionadíssima. Sara Vargas, que é presidente da ONG Pontes de Amor, e hoje tem palestra para o pessoal participar, não tem? Sim, venha conversar com a gente vai estar lá hoje à noite na Fernando Vilela 2004, né? Então você é nosso convidado a partir das 19h30, vem tomar um lanchinho com a gente, vai ter um lanchinho, depois a gente vai bater um papo a respeito disso e venha participar. Você que tem interesse, você que é profissional e quer saber mais, é super bem-vindo. Muito bem, viu? Obrigada, viu, Sara?